Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo muito importante, uma coisa muito séria que pode estar acontecendo aí no dia de hoje dentro do nosso clube, um possível golpe aí em relação ao estatuto do Vasco. Então, por favor, peço a vocês aqui para deixar o like aqui embaixo no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, galera, inscreva-se aqui no cantinho. Não esquece de ativar o sininho de notificações para o YouTube tá te notificando de quando tiver vídeo, ou então quando eu entrar ao vivo aqui no canal, que basicamente todo dia eu entro aqui pra gente trocar ideia, conversar sobre Vasco, futebol, política e tudo mais, beleza? Então no vídeo de hoje, obviamente, a gente vai estar falando sobre esse possível golpe que vai ser votado aí dentro do Vasco hoje pelo Conselho Deliberativo. Então vou falar aí sobre quais são as propostas de mudança em relação a essa possível mudança que vai ajudar e muito em relação ao Eurico Miranda. Então vou falar sobre isso aqui, vou dar todos os detalhes dessa votação. Vamos falar também sobre reforços caseiros, né, que vem sendo comentado aí pelo Zé Ricardo, pela imprensa e tudo mais. Qual é a minha opinião em relação a isso? Vou dar uma palhinha rápida em relação ao Vasco Botafogo de ontem. Para mim isso aí já passado, mas vou falar rapidinho sobre o jogo. E no final vamos estar analisando as próximas partidas do Vasco, os próximos 5 jogos, quais são os adversários, qual a importância de cada jogo aí para o futuro do Vasco em 2018, galera. Então vamos começar aqui o vídeo de hoje, obviamente, falando desse absurdo que vai ser votado hoje dentro do Vasco da Gama. O Eurico e a corja dele resolveram tentar fazer uma mudança em relação ao estatuto do Vasco. Como vocês lembram, durante as pré-eleições, né, foi muito cogitado ali da chapa do Brant, do Campelo, o próprio Roberto Monteiro conversavam muito em relação a uma mudança do estatuto, principalmente para mudar a forma como as eleições no Vasco são feitas, para ser, em vez de indireta, no qual o sócio vota numa chapa e depois os beneméritos, né, os membros do conselho elegem um presidente e o seu vice e tudo mais. E nesse momento, o que eles planejavam era que esse estatuto fosse mudado para ter eleição direta, na qual o sócio poderia simplesmente votar diretamente no presidente, no seu vice, para ser eleitos dentro do Vasco. Porém, agora, nesse momento, hoje à noite, vai ser votado no Conselho Deliberativo uma nova proposta no estatuto. E essa proposta diz o seguinte, tem alguns pontos nela, mas os principais pontos são: eleições indiretas, ou seja, manter da mesma forma que foi feito da última vez, que obviamente favorece o Eurico Miranda e favorece todo mundo que já está lá dentro, porque ele já tem os membros, ele já tem os beneméritos dentro do clube. Ou seja, se tiverem novas eleições indiretas, mesmo perdendo no voto, muitas vezes eles ainda vão poder ganhar as eleições dentro do conselho, como aconteceu nas últimas eleições, naquela mancha histórica dentro do nosso clube. A outra proposta é a seguinte, que deixa mais ainda na cara que eles querem tá tendo essa possibilidade de ganhar as eleições sempre dentro dos membros do conselho. É a seguinte: atualmente o Vasco tem 300 membros, certo? 150 membros natos, que são aí de tempo em tempo renovados quando alguém morre. Esse membro nato é um membro para o restante da sua vida. Se você virou membro nato do Conselho Deliberativo do Vasco, você vai ficar ali para sempre, até você morrer. E quando você morre, é eleito um novo membro. Ou seja, nesse momento são 150 dessa modalidade e mais 150 que são eleitos aí durante as eleições. Ou seja, a chapa vencedora, se eu não me engano, escolhe 120 membros e a chapa perdedora escolhe mais 30. Ou seja, obviamente a chapa vencedora tem grandes chances de estar mandando e desmandando dentro do clube, porque só precisaria contar com o apoio de 31 membros natos dentro do conselho para poder estar aprovando as propostas que eles queiram fazer para mudanças dentro do clube. Porém, nesse momento, a proposta é de passar de 300 membros para 360, ou seja, ia estar adicionando mais 30 membros natos que são escolhidos pelo conselho. Ou seja, você estaria escolhendo mais 30 membros natos que vão estar sendo nomeados aí pelas pessoas que já estão lá dentro. Ou seja, o Eurico Miranda vai mandar e desmandar, vai botar quem ele quiser, como sempre, e os outros 30 seriam divididos aí entre a chapa vencedora e a chapa perdedora nas eleições. Ou seja, galera, todo esse golpe, todo esse esquema aí que vem sendo feito para ser votado no dia de hoje vai simplesmente facilitar a vida do vírus dentro do Vasco. Vai botar aí o cara mais uma vez em posição de não ele mesmo se eleger, mas dele estar colocando uma pessoa de confiança dele, um filho dele, o próprio aí Roberto Monteiro, que se mostrou aí que
por tudo que aconteceu, que não parecia, que parecia que estava aí fechado com o Campeiro e tudo mais, tá parecendo que, pelo contrário, ele tá aí apoiando o Eurico Miranda por tudo que tem sendo visto aí nesse momento. E, cara, é um absurdo. Fica aqui a minha indignação. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo no Vasco. Nós, torcedores, temos que protestar. Os sócios têm que dar um jeito de não deixar isso acontecer. Para essa proposta passar hoje, e precisam das pessoas que vão estar presentes hoje, que são 300, né? Porém, nem sempre os 300 aparecem para votar nas eleições. Estão dizendo aí que o Eurico vai levar os caras para votar, que nem fez nas últimas eleições, para não deixar o Júlio Brandt ganhar. Então, precisa aí de 2/3 para ser eleito. Ou seja, se tiver 300, precisa de 200. Se tiver 200, vai precisar aí de 2/3 dos 200 para poder essa proposta passar e ser o novo Estatuto do Vasco. Ou seja, galera, a gente nesse momento, a gente tem, se isso aí passar, o Vasco vai estar na mão de duas coisas, basicamente. O Vasco vai ter que rezar para alguém, um torcedor, um sócio, ter coragem de protocolar uma intervenção que nem teve no Bahia, há um tempo atrás, que os caras conseguiram colocar eleição direta dentro do clube, através da justiça e tudo mais. A gente ou vai ter que acreditar que alguém vai fazer alguma coisa para poder conseguir fazer isso aí mudar, ou então torcer para o HD realmente explodir uma bomba, ter aí muita sujeira dentro daquele HD, a justiça limpar o nosso clube dessas pessoas que tentam de tudo para ficar no poder dentro do Vasco da Gama para sempre. Então a nossa esperança é essa, vamos torcer para isso aí não ser aprovado. Pelo contrário, a gente tem que estar hoje torcendo para eleições diretas estarem sendo votadas e aprovadas dentro do clube, mas obviamente não é isso que eles querem se manter no poder através de jogadas políticas. Isso aí me deixa indignado, fico muito triste. Eu vou ficar ligado nessas eleições de hoje, vou estar prestando muita atenção. Obviamente na live que a gente vai fazer mais tarde, a gente já deve ter novidades em relação a isso, então fica ligado ali, porque por volta das 10h15, 10h30 da noite eu vou entrar ao vivo aqui. Se essa proposta for aceita, obviamente eu vou tentar trazer o Júlio Brandt, outras pessoas aqui para estar falando sobre isso. O próprio Otto de Carvalho pode voltar também, porque a indignação vai ser imensa, galera, imensa. Vamos falar um pouquinho de Vasco e Botafogo, jogo de ontem. Infelizmente perdemos, não deu para ganhar o título, uma bola ali no finalzinho do jogo, o Vasco acabou entregando, foi para os pênaltis, nos pênaltis o Vasco acabou perdendo o Botafogo. Futebol é isso, infelizmente não vou culpar ninguém aqui, quem quiser culpar Zé Ricardo culpa, quem quiser culpar jogador culpa, para mim isso aí é coisa do futebol. Infelizmente o Vasco vai perder, muita gente falando que o Zé Ricardo botou 4 zagueiros, 4 laterais. Eu acho que o Zé Ricardo tentou fazer o melhor possível pelo Vasco, não deu certo, por uma bola. Se o Vasco tivesse não tomado aquele gol, tá todo mundo feliz aqui hoje, mas infelizmente futebol é assim. O Vasco ganhou várias do Botafogo aí, infelizmente ontem veio a perder a mais importante, que foi o jogo do título, e não conseguimos se sagrar campeões. Mas agora é bola pra frente, tem Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil pela frente aí, vamos focar, vamos torcer pro Zé Ricardo tá montando um time forte aí, e isso aí traz a gente pro próximo assunto, que é os reforços. Então o Zé Ricardo comentou ontem que os principais reforços do Vasco nesse momento vão ser os reforços caseiros, que são o Rildo voltando já essa semana, o Kelvin aí prestes a voltar, assim como o Breno, que está aí prestes também a já voltar a jogar, tem o Ramon, que está num processo final de recuperação ali da lesão que ele teve ano passado, o próprio Giovanni Augusto, que é um cara que vai ajudar muito o Vasco em 2018, tá voltando aí daqui a uma semana, 2 no máximo, e também o Paulinho, né, nossa estrela. Vamos rezar para essa diretoria não vender o Paulinho durante esse processo de recuperação, que o Paulinho possa voltar aí do meio para o final do ano ainda melhor de como ele parou agora depois dessa lesão. Então esses vão ser os reforços. Eu tenho certeza que com a volta no mínimo aí do Giovanni Augusto, do Ramon, do Breno e do Kelvin, o Vasco já vai melhorar muito tecnicamente. São jogadores extremamente experientes, jogadores que vão somar muito para esse elenco e vão estar conseguindo colocar o patamar tecnicamente do Vasco muito acima do que está, por exemplo, do time que participou do jogo de ontem contra o Botafogo. Então minha expectativa é excelente. Ainda tem o Bruno Silva, que veio contratado junto à Ferroviária, e o Lucas, que veio junto ao Boa Vista. São dois jogadores, são duas apostas que o Zé Ricardo vai fazer aí. Vamos torcer para um deles vingar. Esse Bruno Silva seria excelente se ele vingasse, principalmente para ajudar o nosso setor defensivo. Estamos precisando ainda realmente reforçar ali a nossa zaga, a nossa cabeça de área. O Wellington não convence muita gente
gente. Então se o Bruno Silva conseguisse se destacar ali para jogar com o De Zárate no meio campo, seria perfeito. E vamos torcer pro Lucas, também outro garoto que veio aí com uma aposta, que ele se imponha, que ele possa realmente jogar um bom futebol vestindo a camisa do Vasco, e no final do ano que o Vasco possa vir a contratar esses dois jogadores em definitivo, caso realmente mostrem que vão ser úteis aí pro futuro do Vasco na temporada que vem, ou na temporada de 2020, porque infelizmente não acredito aí que o Vasco realmente vai estar contratando nenhum nome de peso. Pode ser que chegue um ou outro jogador de clubes pequenos, como foi o exemplo desses dois aí que acabaram de ser contratados, mas não vou criar expectativa nenhuma do Vasco estar trazendo um nome aí como muita gente se cogita aí de estar trazendo nome de peso aí pro Vasco nesse ano. Então é isso, galera, vamos falar um pouquinho sobre as próximas partidas do Vasco. Próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro em casa, pela estreia do Brasileiro. Vamos ter que marcar presença. Vou aqui fazer um pedido para a diretoria do Vasco. Galera, vamos botar um ingresso lá embaixo para a torcida poder lotar o Caldeirão. Vamos, por favor, não vai botar ingresso a R$100, R$80, vamos botar ingresso a R$20, R$30 para São Januário estar lotado todo jogo e a torcida poder apoiar o time. Fica aqui o meu pedido e o pedido da torcida vascaína. Depois de pegar o Atlético Mineiro em casa, vai pegar o Racing pela Libertadores fora, um jogo crucial. Se o Vasco no mínimo não conseguir um empate, eu vejo aí que a gente vai estar praticamente fora da fase de grupos. Eu acho muito difícil conseguir classificação caso perca o próximo jogo. Depois volta para o Brasileiro, joga contra a Chapecoense fora. É um jogo ali, provavelmente Zé Ricardo vai estar colocando time misto, dependendo do resultado que o Vasco tiver contra o Racing, porque logo depois desse jogo contra a Chape, vem duas partidas em casa pela Libertadores da América, que vai, se o Vasco conseguir um mínimo empate contra o Racing fora, e tem esses dois jogos em casa depois contra o Cruzeiro e São Januário, contra o Racing em São Januário, e logo na sequência contra o Cruzeiro também em São Januário, o Vasco tem aí grande chance sim de conseguir uma classificação para a fase de grupo, para a fase de oitavas finais aí nessa fase de grupos. Vai depender muito, obviamente, da próxima partida contra o Racing. Eu acho que o jogo que o Zé Ricardo vai armar um ferrolho, vai tentar de tudo para sair com um resultado positivo de lá, de repente um contra-ataque, que nem aconteceu ontem no jogo contra o Botafogo. O Botafogo conseguiu uma bola, fez o gol e saiu com a vitória. Eu acho que o Zé Ricardo de repente vai estar indo com esse tipo de esquema, reforçar muito ali aquele setor defensivo e usar o Rildo com a velocidade dele, tá usando de repente o Giovanni Augusto, se ele já puder voltar até lá, e tentar sair de lá com a vitória e uma possível terceira colocação já no grupo ali, de repente até segunda colocação. Então essa é a minha expectativa. Vamos torcer para realmente o Vasco ir bem contra o Atlético Mineiro no final de semana e dar uma animada para esse jogo contra o Racing fora de casa aí já na próxima partida, galera. Então o vídeo de hoje é isso, galera, tá ficando por aqui. Fiquem atentos em relação a esse possível golpe do Estatuto do Vasco. Isso aí pode complicar muito a vida do nosso clube pelos próximos anos aí. Eu não tô falando 1, 2, eu tô falando 10, 20 anos. Então vamos ficar ligado. Hoje na live mais tarde vou estar falando sobre isso, obviamente. Vamos estar comentando. Se for aprovado, vou tentar trazer aqui o Brant, o Otto Carvalho e outras pessoas dentro do clube para estar comentando sobre isso, porque eles obviamente têm as coisas que acontecem lá dentro. Então vamos estar comentando sobre esse assunto aí, beleza? Então fique ligado. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo todo dia de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, galera, e o resto é fiasco. E não esquece de deixar o like aqui embaixo, beleza? Tamo junto, até mais tarde, vamos que vamos, Vascão acima de tudo, Vasco!